Olá, pessoal. Chegamos à nossa 10ª aula do curso e a aula de hoje, dessa semana, é para tratar de raízes de polinômios. Tá? Então, a gente vai ver raízes complexas, vai ver coisas também com raízes racionais. A gente vai ver resultados bem interessantes e um resultado central da teoria de álgebra, que é o teorema fundamental da álgebra. Então, eu vou compartilhar a tela, como a gente faz usualmente. E, seguindo ainda na linha do que a gente tem feito nessa parte de polinômios, a gente vai usar o material do próprio CEDERJ de Álgebra 2. Então, seria a aula sobre raízes de polinômios. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a propriedade do fator linear. E quando a gente viu isso em aulas anteriores, eu até falei de quando a gente está no curso de cálculo 1, que a gente precisa calcular um limite, a gente tem uma divisão de polinômios e a gente tem uma indeterminação, ou seja, a gente tem um 0 sobre 0, significa que aquele número para o qual o x está tendendo, ele é raiz do numerador e ele é raiz do denominador. Então, a gente precisa fatorar, ou seja, a gente divide o polinômio do numerador por x menos esse número, divide o denominador também por x menos esse número. Com isso, a gente fatora, e esse fator x menos esse número, que seria o alfa aqui no caso, ele aparece no numerador e no denominador, e a gente consegue cancelar. E aí, quando a gente cancela, a gente elimina essa indeterminação. Então, na verdade, a gente faz isso graças a essa propriedade, que foi vista em aulas anteriores, que um escalar ele é raiz da função se e somente se essa função ela é divisível por x menos alfa. Ou seja, a gente consegue fatorar esse polinômio por x menos alfa vezes um outro polinômio de grau n menos 1. E a gente até falou da importância dessa divisão e daí o surgimento do algoritmo de Briot-Ruffino. Aqui para a gente agora vai ser importante também a gente pensar em quantas vezes esse polinômio x menos alfa vai dividir o polinômio f de x. Tá? Isso tem a ver com a multiplicidade da raiz. Então, o número de vezes em que esse polinômio divide a função vai ser chamado de multiplicidade da raiz alfa. E aí, então, a gente coloca aqui a definição. Então, se a gente tem um corpo A e alfa, um escalar, que é uma raiz do polinômio f, a gente vai dizer que a multiplicidade dessa raiz alfa é um inteiro positivo m, que satisfaz o seguinte. Bom, x menos alfa elevado a m divide o polinômio f de x, ou seja, eu pego esse polinômio x menos alfa e consigo dividir o f de x por ele m vezes. E quando chega na enésima mais uma vez, esse polinômio não vai dividir mais f de x. Esse símbolo que ficou esquisito aqui, ficou um φ maiúsculo, ele, na verdade, significa o não divide. Tá? Então, a multiplicidade é m se o polinômio x menos alfa elevado a m divide o f de x, ou seja, eu consigo dividir f de x por x menos alfa m vezes, e quando eu vou tentar a vez seguinte, ele já não divide mais. Então, esse é o número máximo de vezes que o polinômio x menos alfa divide f de x. Tá? Então, essa é a definição de multiplicidade. E isso também pode ser colocado da seguinte maneira, quer dizer, f de x, como x menos alfa elevado a m divide f de x, então f de x é x menos alfa elevado a m vezes um outro polinômio. E como x menos alfa elevado a m mais 1 não divide mais o f de x, significa que esse q de x aqui ele já não pode ser fatorado em x menos alfa, porque se ele pudesse ser fatorado com o fator x menos alfa, eu teria o x menos alfa elevado a m mais 1. Então, se eu não posso fatorar o q de x com um fatorzinho x menos alfa, significa que alfa não é a raiz desse q de x.
Então, uma maneira equivalente da gente escrever isso aqui é escrever isso aqui. Ou seja, f de x ele é x menos alfa elevado a m vezes q de x, onde o alfa não é mais raiz desse q de x. Tá legal? Caso fosse, eu poderia fatorar mais uma vez e eu teria aqui x menos alfa elevado a m mais 1. E aí a gente tem algumas coisas, quer dizer, a gente fala que a raiz é simples quando a multiplicidade é 1. A gente diz que a raiz é dupla quando a multiplicidade é 2. A raiz é tripla quando a multiplicidade é 3. De modo geral, se a multiplicidade é maior do que 1, a gente chama de raiz múltipla. Tá? Então, por exemplo, quando a gente usa Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau, resolver a equação do segundo grau significa achar raízes de uma função do segundo grau. Né? Então, assim, significa achar as raízes de um polinômio de grau 2. Quando a gente faz Bhaskara e o delta dá zero, a gente encontra uma raiz dupla. A gente já está acostumado a falar isso. Né? Quando o delta dá zero, a gente tem apenas uma raiz real, que é uma raiz dupla. Então, é exatamente isso. Tá? A ideia é exatamente essa. Então, vamos olhar esse primeiro exemplo aqui. F de x igual a esse polinômio aqui. E aí eu afirmo que 1 é raiz desse polinômio e mostro aqui simplesmente substituindo por 1. Então, substituindo o x por 1, a gente verifica que f de 1 é zero e, portanto, 1 é raiz do polinômio. Com isso, a gente pode fatorar, então, essa função por x menos 1. E aí a gente vai usar o quê? O Briot-Ruffini. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes do polinômio. Então, é 1 menos 2, 2 menos 2, 1. Então, 1 menos 2, 2 menos 2, 1. Como eu estou dividindo por x menos 1, o alfa é igual a 1, eu coloco aqui. E, portanto, eu vou efetuar o Briot-Ruffini aqui. Então, vai ser esse número eu desço. Agora eu vou descobrir esses aqui. 1 vezes 1 é 1, menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 2, 1. Menos 1 1 vezes 1 dá 1, menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1, 0. Ou seja, quando eu divido aquele polinômio que é x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x mais 1, quando eu divido por x menos 1, eu obtenho x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. E aí eu vou tentar... Esse aqui é o resto da divisão, que é divisível. E aí eu vou tentar aplicar Briot-Ruffini de novo, usando que seria a divisão por x menos 1. Então eu vou colocar o 1 aqui e vou tentar aplicar Briot-Ruffini. Vamos ver se vai dar certo. Se dar certo significa o resto dar zero. Então eu coloco os coeficientes. Coloco não, os coeficientes eu já achei antes, e agora eu vou achar os de baixo. Então o que eu faço? Repito primeiro. 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. 0 vezes 1 dá 0, mais 1, 1. 1 vezes 1 dá 1, menos 1, 0. De fato, eu fiquei com o resto 0. Então, aquele meu polinômio, que era x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x mais 1, ele vai ser x menos 1 duas vezes, que eu dividi duas vezes, então é x menos 1, e aqui é um polinômio de grau 2, então é x ao quadrado mais 0x mais 1. Então tá aqui, ó, x ao quadrado mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Ou seja, é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1. Logo, o polinômio x menos 1 divide esse polinômio f de x duas vezes. Será que ele divide apenas duas vezes? Será que não dá para dividir uma terceira vez? E aí é simples, é só a gente ver se o 1 é raiz desse polinômio que sobrou. E de fato não é, né? Se a gente substituir x ao quadrado mais 1 por 1, isso aqui vai dar 2, então ele não é raiz. Então, na verdade, a gente está exatamente com essa definição aqui. F de x deu x menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1, e x ao quadrado mais 1, quando eu substituo por 1, não vai dar 0. Ou seja, a multiplicidade dessa raiz 1
é igual a 2. Tá legal? Então, o Brio Ruffini ele ajuda muito nesse tipo de verificação. Agora, a segunda proposição é a quantidade máxima de raízes de um polinômio. E aí, se a gente pensar lá no polinômio de grau 2, a gente usa a Bhaskara e a gente sempre vai ter, né? A gente tem 3 possibilidades. Ou a gente tem uma raiz de multiplicidade 2, ou a gente tem 2 raízes reais diferentes, ou a gente tem 2 raízes complexas conjugadas, né? Então, a gente sempre tem 2 raízes. Depende. Né? Depende do corpo em que a gente estiver trabalhando. Se a gente estiver trabalhando com esse polinômio de grau 2 no corpo dos reais, pode ser que não tenha nenhuma raiz. Né? Seria o terceiro caso. Agora, se eu estiver trabalhando no corpo dos complexos, aí eu vou ter sempre 2 raízes. Se a gente contar a raiz dupla 2 vezes. Tá? Então, assim, e aí, então, essa proposição fala exatamente isso. Então, se a gente tem um corpo, em princípio, qualquer, e um polinômio de grau n nesse corpo, então esse polinômio tem, no máximo, n raízes nesse corpo. Sendo que uma raiz é contada tantas vezes quantas for a sua multiplicidade. Então, uma raiz com multiplicidade 3, ela é contada 3 vezes. Uma raiz com multiplicidade 1, ela é contada uma vez. Então, voltando à questão da polinômio de grau 2, se a gente está no corpo dos reais, eu tenho realmente no máximo 2. Porque eu posso não ter nenhuma, eu posso ter 2 complexas, e aí eu não estou com as raízes nesse corpo dos reais. Se eu trabalho com o corpo dos complexos, então eu tenho sempre as 2 raízes. Lembrando que todo número real é número complexo. Bom, e aí a demonstração dessa proposição, ela é construtiva, como todas as demonstrações dessa parte de polinômios. Então, vamos considerar α1, α2 até αk, elementos escalares desse corpo A, todas as raízes distintas de f, tá? Sem contar as multiplicidades. Aí a gente vai construindo agora a partir da multiplicidade. Então, se M1 é a multiplicidade dessa raiz α1, pela definição, f de x vai ser o quê? X menos α1 elevado a M1 vezes um Q de x, que eu chamei de Q1 de x, onde α1 não é raiz desse Q de x, desse Q1 de x. Bom, só que α2, ele é raiz também da função f. Se eu jogo α2 nessa expressão, bom, tem que dar 0 porque f de x é igual a isso. Então, se eu jogo α2 aqui, vai ter que dar 0. Então, α2 menos α1 elevado a m1 vezes q1 de α2 é igual a 0. Bom, α1 e α2 são raízes distintas, então esse termo não é 0. Então, quem tem que ser 0 é q1 de α2. q1 de α2 sendo 0, então significa que α2 também é raiz de Q1 de x. E é óbvio que vai ter a mesma multiplicidade que no polinômio Q1 ele vai ter que ter a mesma multiplicidade que ele tem no polinômio f de x. Bom, então vamos chamar de M2 a multiplicidade dessa raiz α2. Ou seja, pela definição de multiplicidade, o Q1 ele vai ser x menos α2 elevado a M2 vezes Q2 de x, onde o α2 ele não é a raiz desse Q2 de x. Bom, se eu volto então aqui nessa expressão, eu vou ter que o f de x vai ser isso aqui, vezes o Q1 de x que eu encontrei aqui. Então, o f de x vai ser aquilo lá, vezes o Q1, mais o Q1 é isso aqui. Então, vai dar isso vezes x menos α2 elevado a m2, vezes Q2 de x. E aí eu fiz uma observação aqui, ó. Aqui tem um erro de digitação. O certo é repetir a expressão para Q1 encontrada no parágrafo anterior. Ou seja, no lugar desse pedaço aqui, a gente tem isso daqui. Tá? Onde Q2 de alfa é diferente de Q2
de alfa 1 é diferente de zero e Q2 de alfa 2 é diferente de zero. Se a gente fizer esse processo sucessivamente, a gente vai chegar em algum momento que vai ficar dessa forma, onde vai sobrar um QK de x, que pode ser uma constante, mas também pode ser um polinômio, a gente não sabe. Por exemplo, naquele outro exemplo de cima, a gente tinha apenas o alfa 1 igual a 1, com multiplicidade 2, e quando eu fatorei, sobrou o x ao quadrado mais 1, que não tem raiz nos reais. Então, seria esse QK aqui, seria aquele x ao quadrado mais 1. Então, o que eu observo daqui? Bom, f de x é um polinômio de grau n. Isso daqui, qual é o grau disso aqui? Vai ter que ser n. Então, olha só, qual é o grau desse produto aqui? É a soma dessas multiplicidades. Então, M1 mais M2 até MK é certamente menor ou igual a M1 mais M2 até MK, mais o grau desse QK aqui, e a soma dessas coisas todas aqui vai dar exatamente o grau da F, que é N. Ou seja, se a gente conta todas as raízes e soma as suas multiplicidades, isso vai dar no máximo N. Pode dar igual a N? Pode, dependendo do corpo, dependendo do polinômio, dependendo de muita coisa. Ele pode dar N. Mas o que a gente tem certeza é que maior do que N é impossível de ser. Por que é impossível de ser? Exatamente porque a gente vai fatorando, 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 e no final f de x é escrito como esse produto aqui. Então, na verdade, o grau de f de x vai ser a soma de tudo isso aqui. Que vai ser no máximo, que vai ser n, como o grau desse QK tem que ser maior ou igual a zero, isso aqui vai ser igual a n quando o grau for zero. Se o grau for maior do que zero, essa soma aqui vai ser menor do que n. Bom, então, vamos voltar naquele polinômio que a gente encontrou no exemplo anterior, né? A gente tinha esse polinômio aqui, x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x quadrado menos 2x mais 1, e agora eu vou trabalhar com ele no corpo dos complexos. Né? Eu posso trabalhar porque esses coeficientes são reais, coeficientes reais são coeficientes complexos também. Então, eu vou trabalhar no corpo dos complexos. No corpo dos complexos, x ao quadrado mais 1 tem raiz também. Né? Você pode fatorar como sendo x mais i, x menos i. Por quê? Porque mais ou menos i é raiz desse polinômio. Então, quando eu considero a raiz i, eu fatoro por x menos i. Quando eu considero a raiz menos i, eu fatoro com x mais i. Ou seja, esse f de x, então, ele pode ser escrito dessa forma. Repara que a fatoração agora se dá por completo e não sobra nenhum QK daquele que tinha sobrado aqui. Aqui sobrou um QK. Quando a gente trabalhava com esse polinômio no corpo dos reais, sobrava o QK, que era o x ao quadrado mais 1. Quando eu passo a trabalhar no corpo dos complexos, esse QK aqui, ele pode ainda ser fatorado e não sobra mais nenhum QK. Então, quando eu penso na soma dos graus aqui, eu vou ter a raiz 1 contada 2 vezes, pela sua multiplicidade, a raiz menos i contada uma vez, a raiz i contada uma vez, então tem 4 raízes aí, que é exatamente o grau do polinômio, que é o polinômio de grau 4. Bom, aí aqui tem um outro exemplo, que é a mesma coisa. Ele vai fazer, aí ele vai, pela proposição, ele tem no máximo 4 raízes. Aí ele fala, olha, 1 e menos 1 são raízes. Então, se você verificar aqui, substituir por 1 vai dar igual a 0, por menos 1 também. Então, o que ele faz? Ele usa o Briot-Ruffini para dividir por x menos 1 e depois por x menos menos 1. Então, aqui os coeficientes são 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 0, né, que tem um x ao quadrado aqui, que eu não falei. Então, é
x à quarta mais x ao cubo mais 0x ao quadrado menos x menos 1. Vou dividir por x menos 1. Boto o Brillouin aqui, repito esse. 1 vezes 1 dá 1, mais 1, 2. 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. Bom, então o resto deu 0. Agora eu vou dividir por x menos menos 1. Então, desço esse aqui. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais 2, 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais 2, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1, 0. Ou seja, eu vou ter, então, que o polinômio original ele vai ser x ao cubo mais x ao quadrado mais x x à quarta, não, aqui é x à quarta, aqui é x ao cubo, aqui é x ao quadrado, desculpa. X ao quadrado mais x mais 1, isso aqui é o resto zero. Então vai dar x ao quadrado mais x mais 1 vezes x menos menos 1 vezes x menos 1. Ou seja, eu já encontrei duas raízes reais. Agora, se eu trabalhar com ele no corpo dos complexos, eu consigo também achar essas raízes aqui. Usando Bhaskara, a gente encontra que o delta vai ser negativo, então realmente não tem raiz real, mas se a gente pensa nos complexos, esse cara aqui tem essas duas raízes aqui. 1 mais ou menos, menos 1 mais ou menos raiz de 3i sobre 2. Ou seja, esse aqui pode ser fatorado como x menos uma das raízes, x menos a outra raiz. Logo, f de x pode ser fatorado com 4 fatores. Então, de novo, assim como no outro exemplo, se a gente pensa no corpo dos reais, eu tenho duas raízes. Se a gente pensa no corpo dos complexos, eu tenho 4 raízes. E por que isso acontece? Porque quando eu fatoro nos reais e sobra aquele polinômio QK, nos reais ele já não vai ter mais raízes. Mas quando eu penso nos complexos, ele sempre vai ter raiz. E aí eu consigo fatorar mais um pouco. E isso é exatamente o teorema fundamental da álgebra. O que diz o teorema fundamental da álgebra? Que quando a gente trabalha com o corpo dos complexos e f de x é um polinômio não constante, então, com certeza, existe um alfa complexo que é raiz desse polinômio. Ou seja, qualquer polinômio não constante, ele admite raiz complexa. Ou seja, quando eu vou fatorando que sobra aquele QK de x, no corpo dos complexos, ele também vai ter raiz e eu fatoro mais uma vez. Sobrou um outro, se ele não for constante, ele também vai ter raiz e aí eu consigo fatorar de novo. Na prática, eu posso ir fatorando até que ele vire uma constante. E isso significa o quê? Que eu vou ter, então, quantas raízes? N raízes. Então, o teorema fundamental da álgebra, ele também pode ser interpretado como sendo da seguinte maneira. No corpo dos complexos, um polinômio de grau n vai ter exatamente n raízes complexas. Claro que contando as multiplicidades das raízes. Tá? Então, uma fatoração ela sempre vai ficar dessa forma quando a gente trabalha com os complexos. Ou seja, o que pode sobrar no máximo é um coeficiente constante. E uma observação interessante é que é natural, né, o teorema fundamental da álgebra, a gente está num curso de álgebra, é natural a gente pensar que vai ver a demonstração desse teorema. Mas a demonstração desse teorema usa muito argumento de análise. Então, vocês podem olhar que vocês vão ver a demonstração desse teorema em livros de análise, não em livros de álgebra. Então, ele não é objeto da nossa disciplina aqui, então a demonstração não vai ser feita. Mas a demonstração do teorema fundamental da álgebra sempre vai aparecer em livros de análise.
Bom, agora a gente vai para um outro resultado super interessante para quem vai trabalhar como professor da escola mesmo, tá? Se a gente olhar para os outros exemplos lá de cima, eu dei um polinômio de grau 4 e falei, olha, o 1 é raiz. Aí a gente verificou que realmente era. No outro exemplo, a gente falou, olha, o 1 é raiz e o menos 1 também é raiz. E aí a gente foi verificar e viu que era. E aí, a partir daí, a gente aplicou o Briot-Ruffini e reduziu. E aí reduziu até chegar no polinômio de grau 2, o polinômio de grau 2 a gente consegue procurar as raízes usando o Bhaskara. Né? Então, esse foi o procedimento. Mas as primeiras raízes a gente precisou chutar. Né? Bom, e foram raízes simples, 1 menos 1. Essa proposição agora, ela ajuda nesse chute, porque ela te dá os candidatos a raízes numa determinada situação. Que situação é essa? Imagina que a gente tenha um polinômio com coeficientes todos inteiros. Tá? Então, os coeficientes têm que ser inteiros. E é claro, a gente vai conseguir chutar uma raiz racional. A gente não consegue chutar uma raiz irracional. Um raiz de 2, por exemplo, a gente não vai conseguir chutar. Mas a gente consegue, a partir dessa proposição aqui, saber quem são todas as possíveis raízes racionais desse polinômio de coeficientes inteiros. E aí isso ajuda pra caramba, né? Porque a gente vai conseguir saber quem que a gente precisa testar. E aí a gente não precisa tirar da cartola. A gente vai testar aqueles que são os candidatos. E que candidatos são esses? Então vamos lá, o que diz a proposição? Então, se a gente tem um polinômio de coeficientes inteiros e alfa é uma raiz racional, todo número racional ele é escrito como uma fração, P sobre Q, onde P e Q são primos entre si, né? A gente já está imaginando esse número racional simplificado ao máximo. Então, não é 2/4, né? Na verdade, é meio. Então, não é, sei lá, 3/9, é 1/3. Então, a gente considera ele já simplificado ao máximo, ou seja, P e Q tem que ser primos entre si, onde P e Q são inteiros e Q é positivo, né? Porque a gente trabalha com sinal aqui no numerador. Então, se for raiz, o que tem que acontecer? O numerador desse número racional, dessa raiz racional, tem que dividir o termo constante do polinômio e o denominador ele tem que dividir o coeficiente de maior grau do polinômio. Isso pode parecer muito, muito teórico e uma besteira, mas é extremamente útil para a gente chutar as raízes. Então vamos ver a demonstração. Bom, então está aqui o polinômio, né, de coeficientes inteiros. E aí, se P sobre Q é uma raiz, eu vou substituir no lugar do x e vai ter que dar zero. Então, eu só peguei P sobre Q, coloquei no lugar do x e deu igual a zero. Bom, como esse Q ele não é zero, eu vou multiplicar a equação inteira por Q elevado a n. E aí eu vou ficar com A0, Q elevado a n, A1P, Q elevado a n menos 1, porque o Q elevado a n vai simplificar com esse Q aqui. Vou ficar com A2P ao quadrado, Q elevado a n menos 2, A3P ao cubo, Q elevado a n menos 3, e por aí vai até a n vezes P elevado a n. Tá? Bom, e aí eu vou pegar essa expressão e vou usá-la duas vezes. Uma delas para verificar que o P divide o A0, e a outra, e depois eu vou usar de novo para verificar que o Q divide o AN, que é o que eu quero. É isso aqui. Então, primeiro vamos mostrar que o P divide o A0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo aqui, vai jogar todo para o outro lado e vai colocar o P em evidência. Repara que o P aparece em todos os fatores. Então, eu vou ter que o A0 vezes Q elevado a N vai ser menos, que é tudo positivo, P, que multiplica o resto. Então, vai ficar A1. Aqui não tem esse P, né? Esse P aqui não tem. Então, eu já vou até
Não tem esse P. Então, o que vai acontecer? Vai ficar A1Q elevado a N menos 1. A2, como aqui era P ao quadrado, eu botei o P em evidência, fica A2P elevado a Q vezes Q elevado a N menos 2. Bom, não importa, vai ficar tudo isso aqui. E aí, no final das contas, eu tenho a definição de divisibilidade, né? Quer dizer, se o A0Q elevado a N é P vezes alguma coisa, significa que o P divide o A0 vezes Q elevado a N, ou seja, A0 vezes Q elevado a N é múltiplo de P. Bom, então P divide isso aqui. Mas repara, quando a gente define a raiz racional, P e Q são primos entre si. Se o P e o Q são primos entre si, o P ele não vai dividir o Q elevado a N. De jeito nenhum. Se ele não divide o Q elevado a N, mas ele divide esse produto, necessariamente ele tem que dividir o A0. Na verdade, mais do que não divide o Q elevado a N, né? Eles são primos entre si. Então, o P e o Q são primos entre si. Então, o P e o Q elevado a N são primos entre si. Então, se o P divide esse produto e ele é primo com esse aqui, ele tem necessariamente que dividir o A0. Bom, de maneira análoga, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mesma expressão. Da outra vez eu peguei daqui para cá e coloquei o P em evidência. Agora eu vou pegar daqui para cá e vou colocar o Q em evidência. Vou colocar o Q em evidência e vou jogar para o outro lado. Então, eu vou ficar com AN, P elevado a N. Aqui é P elevado a N. Então, eu vou ficar com AN. Eu até botei a observação aqui. AN, P elevado a N vai ser igual a menos, porque vai tudo para o outro lado. O Q em evidência. Então, vai ficar ó, A0, Q elevado a N menos 1. A1P, Q elevado a N menos 2. Até a gente ficar com a n menos 1, p elevado a n menos 1. Então, aqui também é... Aqui não é... Aqui é p elevado a n menos 1. Tá? Então, aqui é p. Bom, ou seja, aqui é p. Então, de novo, de maneira análoga, quer dizer, se o ANP elevado a n é alguma coisa vezes Q, ele é múltiplo de Q. Então, o Q divide AN vezes P elevado a N. Novamente, Q e P são primos entre si. Então, Q e P elevado a N são primos entre si. Se o Q divide esse produto e é primo com esse aqui, então ele necessariamente tem que dividir esse aqui. E, portanto, a gente conclui a demonstração. E aí, o exemplo que mostra a importância disso, principalmente para quem trabalha na escola, olha só, vamos lá, eu tenho um polinômio de grau 4. Eu não tenho nenhuma fórmula que me mostra como encontrar, né? Eu tenho fórmula para polinômio de grau 2, que é a fórmula de Bhaskara. Agora, polinômio de grau 4 eu não tenho, então eu preciso achar raízes para ir reduzindo. Então vamos procurar as raízes. Então, se eu estiver procurando raiz racional, é claro que raiz irracional é uma loucura para a gente descobrir, mas raiz racional, eu tenho que ela é da forma P sobre Q, né? Onde o P tem que dividir o termo constante. Então, P tem que dividir o 3. Então, P ele pode ser o quê? E o Q tem que dividir o coeficiente de maior grau, que é o 2. Então, P tem que dividir 3 e o Q tem que dividir 2. Bom, para o P dividir 3, lembrando que ele é um número inteiro, pode ser positivo ou negativo, o P pode ser 1, menos 1, 3 e menos 3. Então, P pode ser tudo isso aqui. E o Q, claro que eu vou considerar só os positivos, porque o sinal já está sendo considerado aqui no P. Se o Q divide 2, ele pode ser 1 ou 2. Ou seja, os candidatos são todas as combinações aqui. Então, quem são os candidatos? Ó, ele ordenou dessa maneira. Vamos lá. Então, vamos pegar primeiro esses 4 aqui divididos por 1. Então, ele pegou 1 menos 1, 3 e menos 3. Está aqui. Depois, ele pegou os mesmos dividido por 2.
Então, é meio, menos meio, 3 meios, menos 3 meios. Então, eu tenho 4 numeradores possíveis com 2 denominadores possíveis. Então, eu tenho 8 candidatos possíveis aí. E aí, então, eu não preciso chutar da minha cabeça qualquer número. Os únicos que podem ser raízes são esses 8. E aí eu vou testar. E aí ele faz as contas. Eu não vou fazer aqui com detalhes, mas ele faz as contas e ele observa que o f de 3 é 0 e o f de meio é 0. Então, eu tenho duas raízes racionais, que são 3 e meio. Então, ele vai fazer o Brio-Ruffini. Eu vou fazer o Brio-Ruffini primeiro com 3. Então, eu vou pegar os coeficientes do polinômio, que são 2 menos 5 menos 2 menos 4 e 3. 2 menos 5 menos 2 menos 4 e 3. E vou dividir por x menos 3. Então, o que a gente faz? Desce o primeiro. 2 vezes 3, 6. Menos 5, 1. 1 vezes 3, 3. Menos 2, 1. 1 vezes 3, 3. Menos 4, menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Mais 3, 0. De fato, deu 0 o resto. Agora eu vou dividir, então, esse aqui por x menos meio. Então, eu desço com o 2. 2 vezes meio é 1, mais 1, 2. 2 vezes meio é 1, mais 1, 2. 2 vezes meio é 1, menos 1, 0. Ou seja, na minha fatoração eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com... o polinômio original era esse. Ele vai ficar 2x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos meio. Então, eu reduzi para um polinômio de grau 2. E esse polinômio eu posso usar Bhaskara. De novo, o delta dá negativo. Então, se eu pensar em termos de números reais, a fatoração ela é exatamente essa. Mas se eu pensar em termos de números complexos, eu consigo achar essas raízes aqui e eu vou ficar com essa fatoração aqui. Tá legal? Onde esse 2 aqui é do 2 que a gente coloca em evidência e fica x ao quadrado mais x mais 1. Então, esse é... Porque essa fatoração da x menos alfa 1, x menos alfa 2, é quando o coeficiente de maior grau ele é 1. Né? Se o coeficiente de maior grau é diferente de 1, a gente coloca em evidência e aí sim a gente fatora o restante. Tá legal? Bom, e se a gente observar, em todas as vezes que a gente trabalhou com complexo, nessa aula, a gente na verdade, a gente trabalhou usando Bhaskara, né? E quando a gente trabalha com Bhaskara, a fórmula de Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, a parte imaginária do número complexo, ela vem exatamente dessa raiz de delta. Então, como eu trabalho com mais ou menos a raiz de delta, eu vou ter sempre o número complexo e o conjugado dele. Né? Então, na fórmula de Bhaskara, isso fica muito claro que quando a gente tem, quando a raiz é complexa, é ela e é o conjugado dela. Será que isso é sempre assim? É sempre assim. Então, na verdade, se você tem um polinômio no corpo dos reais e alfa é uma raiz complexa, então o conjugado de alfa também é uma raiz complexa. Sempre vai ser. Tá? Então, assim, Então, assim, se você tem um polinômio de grau 3, quando você pensa, quando você pensa nos números complexos, você não pode ter 3 raízes complexas. Né? Quando você pensa num polinômio de grau 4, você pode ter as 4 raízes complexas. Porque se você tem uma raiz complexa, o conjugado também é. Então, as raízes complexas elas têm sempre que vir em pares. Então, é impossível você ter um número ímpar de raízes complexas num polinômio. Então, se a gente sabe pelo teorema fundamental da álgebra que
um polinômio de grau n, ele tem exatamente n raízes complexas, se esse polinômio tem um grau ímpar, com certeza ele tem que ter uma raiz real. Né? Porque, vamos pegar um exemplo, um polinômio com grau 5. Ele pode ter duas raízes complexas, ele pode não ter nenhuma raiz complexa, né? Pode ser tudo real, ele pode ter duas complexas e 3 reais, ele pode ter 4 complexas e uma real, mas ele não pode ter 5 complexas. Então, um polinômio de grau ímpar, ele tem que ter sempre uma raiz real. Bom, e a demonstração disso eu não vou fazer aqui. Ela está feita, eu vou ter até que observação, ver a demonstração na atividade final. A demonstração disso é a atividade final, só que eu coloquei no EP também para vocês fazerem com um polinômio de grau 4, tá? Só para poder não ficar muito rebuscada a notação, porque a demonstração é igual para polinômio de grau 4, polinômio de grau 6, polinômio de grau 1000. Não faz diferença nenhuma. Só faz diferença na notação mais rebuscada. Então, eu fixei em grau 4 no exercício para vocês fazerem. Mas aqui no material, tem na atividade final a demonstração com grau N. E aí, é só vocês olharem e exercitarem fazendo no EP. Tá legal? Então, assim, a aula de hoje era sobre isso, sobre as raízes. Então, a gente trabalhou com... Deixa eu parar a apresentação. Então, a gente trabalhou com essa ideia de ir fatorando, usando o Brio-Ruffini, viu a diferença que é o corpo com que você trabalha. Então, se você trabalha com o corpo dos reais, você pode parar a fatoração e ainda sobrar um polinômio que não seja constante. E aí você não tem N raízes ali, você tem um número menor de raízes. Mas quando você trabalha com o corpo dos complexos, essa fatoração ela só termina quando sobra uma constante. Tá? Essa constante pode ser, inclusive, 1 e ela nem aparecer. Mas, nesse caso, quando você trabalha no corpo dos complexos, aí você tem, sim, exatamente N raízes. E a outra propriedade que eu julgo importantíssima, super interessante, é saber chutar possíveis raízes racionais em um polinômio que tenha coeficientes todos inteiros. Isso é muito interessante e é muito aplicável, vai ser muito aplicável na vida profissional de vocês como professores da educação básica. Tá legal? Então, a aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar de números transcendentes, é um assunto bem interessante. E na última aula a gente vai falar de irredutibilidade, que é exatamente quando a gente não pode fatorar o polinômio. Tá legal? Então é isso. Obrigado a todos. Até a próxima.